Forças de Kiev perderam até 1.885 militares em 24 horas, do Ministério da Defesa da Rússia. As Forças Armadas da Rússia eliminaram cerca de 1.900 militares da Ucrânia em uma grande quantidade de equipamento nas últimas 24 horas, incluindo sistema de artilharia propulsada, informou a defesa russa. Os agrupamentos de tropas russos Sede, Norte, 13 e Centro eliminaram até 565 soldados, 27 veículos militares, sistema de artilharia propulsada Buk 2 Kraber, Givodska e obuseiros MSTB e D-33 ucranianos nas áreas de Yunovka, Bozovka, região de Sumy, Tchikov, Volchansky, Krutora, região de Kharkov, Toretsky, Prodovka, Nikolaevka, Druzhba, República Popular de Donetsk, comunicou na quarta-feira. O Ministério da Defesa da Rússia, por sua vez, os agrupamentos de Dnepr e Zapad Oeste aniquilaram até 590 efetivos, 27 veículos militares, 2 estações de guerra eletrônica, anclava em um sistema de artilharia propulsada AS-90, obuseiros M-198, M-Stab-B, D-30, L-119, 2 e 4 depósitos de munição nas áreas de Malaya, Tokmashka, região de Zaporozhye, Nikolaeva, região de Kherson. Enquanto isso, as baixas do exército ucraniano nos combates com os agrupamentos de tropas russos Yung, Sul e Vostok Leste foram de 730 homens, 18 veículos militares, obuseiro FH-72, M7772, D22, D30 e M119, sistema de artilharia propulsada Bogdana e Givodzika. Foram ainda atingidos outros alvos militares ucranianos nas áreas de Chasovia, Pred, Chino e Konstantinovka, Zolotaya, Niva, Oktyabar e Zalish Nishoni, na região de Zaporozhye, adicionou o órgão militar. A aviação tática operacional, veículos aerotripulados, tropas de milícia e artilharia das Forças Armadas da Rússia atingiram uma refinaria de petróleo que fornecia combustível para o exército ucraniano em um ponto de destacamento temporário de mercenários estrangeiros, relatou o Ministério. Segundo o órgão, as Forças de Defesa Aérea Russa ainda abateram 11 foguetes HIMARS, um míssil guiado aéreo antiaéreo Patriot, 87 drones inimigos, 40 deles fora da zona da Operação Militar Especial. Resiliência, competitividade e vigor. O comércio internacional da China cresce, desafia o Ocidente. O comércio internacional da China cresceu 6,2%, atingiu um novo recorde nos primeiros 7 meses de 2024. Estes números, conforme destacado pela mídia chinesa, ocorrem apesar das medidas protecionistas de alguns países ocidentais. A força industrial do país acrescenta demanda do exterior e a diversificação dos seus parceiros comerciais foram a razão pela qual o comércio internacional da China cresceu 6,2% em termos anuais, atingiu 3,46 bilhões nos primeiros 7 meses de 2024, estabelecendo um novo recorde. Em volume comercial, o Global Times destaca que o crescimento chinês nesse setor reflete que a economia do gigante asiático tem mantido uma dinâmica de crescimento constante, apesar de enfrentar desafios internos e externos. Além de desafiar as medidas protecionistas de países ocidentais e os flagrantes aumentos tarifários impostos sobre os produtos chineses. Os analistas consultados pelo jornal afirmaram que isto sublinha a resiliência, a competitividade e o vigor inerente à maior potência transformadora mundial, ao mesmo tempo que destaca o papel fundamental que a China desempenha como estabilizador e locomotivo da cadeia de abastecimento global. O economista Tian Yun explicou ao Global Times que a taxa de crescimento de 6,5% que a China nos primeiros 7 meses do ano é um bom presságio para o desenvolvimento do comércio no segundo semestre de 2024. Por outro lado, Li Shang, professor da Academia de Estudos de Economia Aberta da China, na Universidade de Negócios Internacionais e Economia, disse ao Global Times que espera que a economia continue a se recuperar no segundo semestre em uma trajetória firme para alcançar a meta de crescimento do PIB em torno de 5%. A força do comércio amortecerá os ventos contrários, incluindo o aumento das tensões geopolíticas e as sombrias perspectivas econômicas globais, enquanto estímulos mais direcionados serão implementados após as principais conferências de definição de tom, injetando novo ímpeto no desenvolvimento econômico, explicou Li. A reportagem mostra que os primeiros 7 meses deste ano, o comércio da China com a Ásia Central, América Latina e África totalizou 7,6 trilhões de yuans, 9,8 a mais em relação ao ano anterior. A sua participação no comércio total aumentou em
ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado. Já o comércio com os parceiros da iniciativa Cinturão em Rota e outros membros da parceria econômica regional abrangente aumentou 7,1 e 5,7 em termos anuais, respectivamente. Os astrólogos da ASIO, ameaças terroristas e radicalização na Austrália. Burocratas encarregados de proteger a segurança nacional são frequentemente inclinados a encorajar a insegurança. Tudo faz parte da prescrição do trabalho. O imperativo é compreensível, ainda que assustadoramente amoral. Orçamentos maiores são exigidos para combater ameaças, por mais espectrais que sejam. Justificativos para orçamentos existentes, desnecessariamente inchados, são sempre buscadas. Na Guerra Fria, uma velha favorita era a preocupação de bater os dentes de que o outro lado poderia simplesmente roubar uma marcha do outro. Em termos de mísseis nucleares, lendárias lacunas de mísseis foram inventadas para assustar os legisladores. Em qualquer sentido lógico, tais distinções sempre foram superfluas, até mesmo idiotas. Só se pode destruir o planeta uma vez, e alegar ter a capacidade de fazê-lo 100 vezes elimina a relevância de ter qualquer vantagem para começar. A ameaça para esse fim torna-se puramente psíquica, uma questão de ego e contabilidade. O diretor-geral do ASIO, o Serviço de Inteligência Doméstica da Austrália, acredita muito que inventar ameaças é indispensável para esse fim. Mike Burgess está provando ser um dos chefes mais tagarelas do que de outra forma seria uma profissão secreta. Em vez de trabalhar sob o radar e conspirar nas sombras, ele se tornou um comentarista regular sobre o estado sombrio do mundo e mais relevantemente certas pessoas que vivem nele. Em 5 de agosto, Burgess apareceu ao lado do primeiro-ministro australiano Anthony Albanese e do procurador-geral Mark Dreyfus em uma coletiva de imprensa. Isso sinalizou uma espécie de mudança nos arranjos da reorganização administrativa de tirar a ASIO das mãos do Home Office e colocá-lo sob a direção do procurador-geral. Tal mudança não faz nada para moderar a visão de mundo de Burgess, uma visão sombria e premonitória da próxima ameaça. O ambiente de segurança da Austrália está se degradando, está mais volátil e imprevisível. Quando foi degradante ou volátil? Pergunta. Quando não foi degradante ou volátil? Pergunta. Ele continua dizendo que espionagem e interferência estrangeira eram anteriormente principais preocupações de segurança, não mais. Embora as ameaças ao nosso modo de vida permaneçam elevadas, estamos vendo um aumento no extremismo. Termos são usados lascivamente para significar perigo, mas australianos estão sendo radicalizados e radicalizados mais rapidamente. Australianos em maior número estavam abraçando uma gama diversa de ideologias extremas e contentes em usar a violência para avançar a sua causa. Olhando para a confusão lexical, é possível detectar certas tendências por parte do establishment de segurança e de inteligência. Burgess desaprova a maneira como a política e os objetivos políticos se tornaram questão de protesto, enquanto prestam homenagem à importância das diferenças políticas, debates e ao papel do protesto sempre um prelúdio à desaprovação autoritária. Ele lamenta picos na polarização política, intolerância, debate incivilizado e protestos não pacíficos. O chefe espião deseja expandir o nexo entre política e terrorismo. Todos os atos ou ameaças violentas se enquadram nessa avaliação, seja protesto violento, tumulto ou ataque a um político, às nossas instituições democráticas. Eventos como a PAN-19 e os ataques de 7 de outubro a Israel, sua resposta militar fizeram com que indivíduos adotassem ideologias anti-autoritárias, teoria da conspiração e queixas diversas. Alguns estão combinando múltiplas crenças para criar novas ideologias híbridas. A perspectiva da guerra no sul do Líbano também representa riscos adicionais. Quem são, então, esses indivíduos? Pergunta. Aqueles da persuasão do ator solitário propenso a usar armas rudimentares como facas, armas, fogo, explosivos improvisados, ou menos paralisados pela ideologia. Um antigo favorito da ASIO é ver adolescentes empanturrados de rolagem da internet representando uma ameaça terrorista, incluindo aqueles com apenas 14 anos. Tendo inundado a imprensa com tais avisos sombrios, embora dando pouca evidência real, Burgess passou a brincar com o velho favorito do establishment de segurança, o nível nacional da ameaça ao terrorismo. Esses níveis raramente são tangíveis, mas servem como catalisadores de medo e avisos desnecessários. Com força oracular, ele propôs um ajuste após cuidadosa consideração e consulta à ASIO. O Serviço de Inteligência Australiano está elevando o nível nacional de ameaça ao terrorismo de possível para provável. Nossa decisão reflete um ambiente de segurança degradante.
Para os de mente clara, essas são declarações sem sentido, mas para bugs e os especialistas em arquivamento de mesa, elas constituem um mundo de realidades pulsantes, um nível de ameaça de provável. Significa que avaliamos que há uma chance maior de 50% de um ataque em terra ou planejamento nos próximos 12 meses. Isso não significa que a Ásia tinha inteligência real de um plano em andamento para atacar o mesmo, uma expectativa de ataque eminente. Mas especialistas no assunto, entre aspas, relevantes do National Assessment Center estavam ocupados usando técnicas analistas para testar, retestar e contestar suas posições. Os adivinhos, ao que parece, estão ocupados. Endereços como os dados por bugs geram seu próprio código sinistro. Esse código promete mais vigilância e controle, um chamado para maior monitoramento e isolamento do corpo político australiano e da sociedade em geral, de um mundo perverso, enquanto o Serviço de Inteligência Australiano está falando sobre os perigos da radicalização crescente. O escritório absurdamente nomeado do Safety Commissioner trava uma guerra contra as contaminações ofensivas da internet. Com esses oficiais no comando, o mundo ficará seguro para a censura e pensamento dócil. Analisando a sequência de mudanças de regime que derrubou o primeiro-ministro de Bangladesh, que estava no poder há muito tempo. Veja como tudo se desenrolou desde o início dos protestos inicialmente pacíficos liderados por estudantes neste verão contra a reimposição pelo judiciário de um controverso sistema de costos de empregos governamentais até a onda de terrorismo urbano que acabou forçando o líder de longa data do país a fugir para a Índia para salvar sua vida. Consumidores casuais de notícias não sabem muito sobre Bangladesh, além de ser um país do sul da Ásia que acabou de passar por uma mudança de regime, mas também é o oitavo país mais populoso, com uma das maiores indústrias têxteis do mundo. E uma posição altamente geoestratégica, Bangladesh faz fronteira com os estados do nordeste da Índia, que são conectados ao continente pelo pescoço de galinha, que tem apenas 12,14 milhas de largura em seu ponto mais estreito, e alguns desses mesmos estados têm sido incomodados por distúrbios étnicos separatistas por anos. A ex-primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, era uma aliada de fato da Índia, apesar de cultivar laços estreitos com a China e os Estados Unidos. Ela compartilhou a visão do primeiro-ministro indiano na área da moda e sobre desenvolvimento regional, e assim permitiu que seu país tivesse direitos de trânsito através do dela para facilitar o comércio com seus estados do Nordeste. Além disso, Hasina impediu que seu país fosse usado por grupos militantes relacionados que são designados por Delhi como terroristas, e ela também reprimiu radicais religiosos. Embora a economia de Bangladesh tenha crescido rapidamente sob sua liderança, ela recorreu a uma mão pesada para manter a estabilidade doméstica, o que irritou o número cada vez maior de jovens com inclinação islâmica que consideravam os processos judiciais de seu governo contra a oposição uma guerra jurídica antidemocrática. Táticas controversas do Serviço de Segurança inadvertidamente pioraram a dissidência doméstica e, por fim, levar a sanções direcionadas pelos Estados Unidos, que já estavam ficando descontentes com seu ato de equilíbrio multipolar. Os últimos 14 meses viram o agravamento dos seus laços com a América, depois que ela acusou o país de fomentar uma mudança de regime contra ela em abril de 2023, seguido pela Rússia, expressando preocupação em novembro do que poderia orquestrar uma revolução colorida durante as eleições de janeiro de 2024, que a oposição boicotou. Menos de 3 meses atrás, Hasina insinuou fortemente que os Estados Unidos eram o país ocidental que ela acusou de conspirar para criar um Estado cristão na região, depois que ela rejeitou sua demanda por uma base naval. Pouco depois, o Tribunal Superior restabeleceu o contencioso sistema de costos de empresas do governo no final de junho, que havia sido declarado ilegal em 2018, o que serviu como evento desencadeador para mobilizar um grande segmento da população a ir às ruas contra essa decisão. Esse movimento foi inicialmente impulsionado por estudantes, mas foi rapidamente cooptado por membros oportunistas da oposição, elementos da sociedade civil, da cultura ocidental e radicais religiosos, o que culminou em sua renúncia e fuga esta semana. 16 de abril de 2023. Por que os Estados Unidos estão planejando realizar uma mudança de regime em Bangladesh? Pergunta. 26 de novembro de 2023. A Rússia alertou que os Estados Unidos podem orquestrar uma revolução colorida em Bangladesh. 10 de janeiro de 2024. O resultado das eleições de Bangladesh e Butão dá à Índia um espaço estratégico para respirar.
28 de janeiro de 2024, a nova narrativa da oposição em Bangladesh visa atrair ao máximo o Ocidente. 27 de maio de 2024, Bangladesh foi alertado sobre uma conspiração ocidental para criar um Estado cristão na região. 25 de julho de 2024, a agitação em Bangladesh não é uma revolução colorida, mas ainda pode facilmente se tornar uma. 5 de agosto de 2024, Bangladesh mergulhou no meio de uma revolução colorida completa. 5 de agosto de 2024, qual é o melhor caminho a seguir para Bangladesh? Após sua mudança de regime ter sido surpreendentemente bem sucedida, pergunta. 6 de agosto de 2024, a violência política pós-golpe em Bangladesh é um mau presságio para sua direção futura. As análises anteriores documentam a sequência de mudanças de regime que ocorreu, que continuou após o sistema de cotas ter sido reduzido e teve sucesso devido aos manifestantes apostarem que as forças armadas não recorreriam à força letal para impedir que um grande número deles invadisse o parlamento e seu palácio. Bangladeshianos comuns não conectados à oposição, radicais religiosos e forças estrangeiras também participaram deles após ficarem enfurecidos com imagens descontextualizadas da violência do Estado contra os manifestantes, entre aspas. Essa tática é característica das revoluções coloridas e foi empregada por manifestantes violentos que muitos suspeitam serem os aliados do Jamaat Islami, banido do Partido Nacionalista de Bangladesh, provocando o serviço de segurança a usar a força letal como último recurso para restaurar a segurança das ruas. Esses indivíduos se juntaram à agitação depois de ver essa filmagem e se tornaram escudos humanos involuntários para dissuadir o serviço de segurança de replicar os meios assim mencionados por meio de matar manifestantes pacíficos. Embora as mídias sociais tenham sido proibidas e um toque de recolher imposto, muitos ainda se depararam com essas imagens e um número incontrolável de cidadãos furiosos então se espalhou pelas ruas, forçando assim o serviço de segurança ao dilema que foi descrito, levantado e levando-os a recuar. Hassina fugiu quando ficou claro que ela não poderia contar com o serviço de segurança para protegê-lo e matou o governo que ela liderava. Violência política retributiva e ataques contra a minoria hindu se seguiram. A Índia está preocupada com a possibilidade de Bangladesh voltar a seu país hostil, que costumava ser com o partido BNP, o que poderia vê-lo mais uma vez sediar grupos terroristas designados por dele como parte de uma grande guerra por procuração contra esta emergente grande potência. O ódio do Paquistão pela Índia é bem conhecido. A China está envolvida em uma amarga disputa de fronteira com a Índia e os Estados Unidos estão furiosos porque a Índia se submeterá a ser um vassalo a abandonar a Rússia e lutar contra a China em seu nome. Então todos os três têm razões para puni-lo dessa forma. Seus interesses poderiam, portanto, convergir em Bangladesh para representar sérias ameaças à segurança doméstica e à integridade territorial da Índia. No pior cenário, o efeito combinado de suas políticas sejam coordenadas ou promulgadas independentemente, seria sabotar a ascensão da Índia como uma grande potência, representando assim uma grande jogada de poder da nova Guerra Fria. É muito cedo para dizer se isso vai acontecer, mas também pode ser descartado pela Índia, que está monitorando de perto esta crise vizinha. Estados Unidos, Canadá e Austrália conduzem exercício militar no Mar Sul da China com militares das Filipinas sob forte tensão. Nos últimos meses, as disputas territoriais entre Pequim e Manila têm levado a diversos incidentes envolvendo navios dos dois países. Agora, o exército filipino começou uma série de exercícios aéreos e marítimos com tropas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália, no contexto de tensões devido à disputa territorial marítima com a China. Esses exercícios militares estão acontecendo na zona econômica exclusiva das Filipinas e têm como objetivo mostrar o nosso compromisso coletivo e reforçar a cooperação regional e internacional rumo a um Indo-Pacífico livre e aberto, conforme afirmam os altos funcionários militares das quatro nações envolvidas, Estados Unidos, Canadá e Austrália. Essa demonstração de força e cooperação é vital para manter a estabilidade da região, especialmente considerando as crescentes ameaças de Pequim a Taiwan e as disputas territoriais no Mar Sul da China. Na semana passada, as Filipinas realizaram exercícios navais nessas áreas em conjunto com os exércitos dos Estados Unidos e do Japão. Além disso, nesta semana estão planejadas manobras com a Guarda Costeira do Vietnã, reforçando ainda mais a rede de alianças na região. Essas ações são uma resposta direta às provocações de Pequim, uma forma de garantir que as Filipinas e seus aliados estejam preparados para qualquer eventualidade. Nos últimos meses, a situação tem sido particularmente tensa, com diversas incidências registradas entre navios chineses e filipinos. Esse cenário de constante fricção torna os exercícios militares conjuntos ainda mais cruciais, não só como demonstração de força, mas também como treinamento essencial para responder a possíveis agressões. Os exercícios militares iniciados pelas Filipinas, com a participação dos Estados Unidos, Canadá e Austrália, são uma clara mensagem de cooperação
e força no Indo-Pacífico, eles ressaltam a importância da solidariedade entre as nações frente às reivindicações agressivas de Pequim no Mar do Sul da China, com a continuidade desse treinamento e a ampliação das alianças. As Filipinas e seus parceiros estão demonstrando um compromisso firme com a estabilidade e a segurança regional. Compreensão prática da estratégia Indo-Pacífica dos Estados Unidos, análise do Undong-Pakong, implicações para aliados e parceiros dos Estados Unidos. Apesar do aumento da importância do Indo-Pacífico, este artigo argumenta que as discussões sobre o conceito permanecem no nível teórico, como visto na grande debate estratégico. No entanto, no campo político, a estratégia Indo-Pacífica dos Estados Unidos evolui para uma muito mais detalhada que se manifesta como um plano de ação, dada a discrepância entre teoria e prática. Este artigo visa fornecer uma ferramenta para ler o desenvolvimento da estratégia Indo-Pacífica dos Estados Unidos com foco no comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, Undong-Pakong, que é responsável por operacionalizar a estratégia Indo-Pacífico dos Estados Unidos no campo da segurança. Com a revisão e análise da missão, a estratégia e a essência operacional do Undong-Pakong e seus comandos componentes, este artigo descobre que, primeiro, no nível de missão e estratégia, os comandos assumem que sua principal posição é dissuadir e defender, uma vez de prevenir conflitos na região. A descoberta do nível operacional é que, para cumprir sua missão e estratégia, o Undong-Pakong e seus comandos componentes enfatizam consistentemente a importância de fortalecer e aprimorar sua postura na região. Terceiro, o Undong-Pakong e seus comandos componentes estão estabelecendo novos tipos de tropas equipadas com mobilização e capacidades aprimoradas que abrangem vários domínios. Esta análise e revisão tem implicações para os aliados e parceiros dos Estados Unidos ao buscar suas próprias estratégias Indo-Pacíficas com base nas evidências atuais. Há uma probabilidade do que os Estados Unidos solicitem que aliados e parceiros atuem em conjunto ou unilateralmente, além do relacionamento bilateral estabelecido. Além disso, para superar a dificuldade logística causada pela tirania da distância na área Indo-Pacífico, os Estados Unidos podem solicitar aos aliados e parceiros desempenhem papéis adicionais nesse contexto. Além do que fizeram até o momento, aliados e parceiros precisam considerar essas tendências práticas para as quais a estratégia Indo-Pacífico dos Estados Unidos está caminhando e que isso significa para seus próprios interesses estratégias de operações nacionais. Se perguntarmos sobre quais tendências estão na moda no campo das relações internacionais, a maioria dos intelectuais apontaria para palavras-chave relacionadas ao Indo-Pacífico, como estratégia Indo-Pacífico, era Indo-Pacífico e assim por diante. Na verdade, foi o Japão que liderou as discussões sobre o Indo-Pacífico desde o início da década de 2010 e propôs o conceito de Indo-Pacífico livre e aberto. Em 2017, desde então, vários países publicaram sua própria versão de uma estratégia para o Indo-Pacífico, incluindo os Estados Unidos em 2021. A República da Coreia do Sul em 2022, embora não saibamos como as gerações futuras definirão a natureza da política internacional neste momento, o termo Indo-Pacífico certamente se destaca como a chamada essencial estrutural da geopolítica atual, assim como Guerra Fria na década de 1950 e momento unipolar no início da década de 1990, apesar do aumento da importância do termo Indo-Pacífico. Este artigo argumenta que as discussões acadêmicas sobre o conceito parecem permanecer no nível teórico. Winkes, em 2019, diz que os debates sobre a grande estratégia americana na região Indo-Pacífico voltaram à tona no que diz respeito à questão central, a ascensão da China. Escritos acadêmicos recentes sobre a estratégia Indo-Pacífico estão centrados em discussões de nível de grande estratégia, como manter a ordem internacional liberal contra os desafios e como dissuadir a China no contexto da política de poder. No entanto, no campo político, a estratégia Indo-Pacífico dos Estados Unidos evoluiu desses discursos conceituais para um muito mais prático, que se manifesta como um plano de ação. Por exemplo, do ponto de vista desse artigo, as recentes discussões bilaterais sobre a transformação, estrutura de comando e controle das forças dos Estados Unidos no Japão decorre do processo contínuo da execução pelos Estados Unidos de sua estratégia Indo-Pacífico. Em outras palavras, a transformação prática, como a mudança de direção da política militar e diplomática, a reorganização da organização
relacionada e dos locais estratégicos ocorre como elemento crítico da estratégia Indo-Pacífico dos Estados Unidos, movendo-nos além dos debates conceituais sobre a rivalidade sino-americana ou a competição entre grandes potentes, nos quais os artigos acadêmicos ainda se concentram. O pensamento crítico deste artigo começa deste ponto. Há uma discrepância entre o que está acontecendo agora no terreno e o principal ponto de vista dos acadêmicos em termos de estratégia Indo-Pacífico dos Estados Unidos. Dado isso, esse artigo visa fornecer uma ferramenta prática para entender a estratégia Indo-Pacífico dos Estados Unidos, que evolui e se desenvolve dia a dia. Para passar do teórico para o prático, esse artigo se concentra no Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, uso Indo-PACOM, que é responsável por operacionalizar a estratégia Indo-Pacífico dos Estados Unidos no campo da segurança e política militar. O uso Indo-PACOM define sua área de responsabilidade como se estendendo das águas da costa oeste dos Estados Unidos até a fronteira oeste da Índia e da Antártica até o Polo Norte. O uso Indo-PACOM é um dos 6 comandos unificados de combate geográfico das Forças Armadas dos Estados Unidos. O comandante do uso Indo-PACOM é a autoridade militar sênior dos Estados Unidos no Comando Indo-Pacífico. Aproximadamente 375 mil pessoas são designadas para o uso Indo-PACOM. O comandante é apoiado por 5 comandos de componentes subordinados: Frota do Pacífico dos Estados Unidos, Forças Aéreas do Pacífico, Exército dos Estados Unidos Pacífico, Força da Marinha dos Estados Unidos e Forças Especiais dos Estados Unidos Indo-Pacífico, que foi adicionado em novembro de 2022. Como comandos unificados subordinados às Forças dos Estados Unidos da Coreia do Sul, Forças dos Estados Unidos do Japão e o Comando de Operações Especiais do Pacífico estão sob o uso Indo-PACOM. Isso significa que o comando não é apenas o quartel-general que faz planos e emite ordem para os seus subordinados, mas também um centro que conduz operações em suas forças em serviço. A esse respeito, é possível dizer que o uso Indo-PACOM é um dos melhores índices para ler e analisar o que os Estados Unidos estão planejando agora e como estão agindo em relação à região Indo-Pacífica, além das discussões conceituais. Aqui está o valor distinto deste artigo. Embora haja revisões orientadas para a política de estratégia Indo-Pacífico dos Estados Unidos, é raro que eles se concentrem no uso Indo-PACOM para ler as direções nas quais a estratégia Indo-Pacífico dos Estados Unidos está se dirigindo. De fato, o especialista de segurança japonês Toshiya, 2023, aponta que, apesar do papel essencial do comando, não há muita pesquisa acadêmica dando uma olhada direta no comando baseado em Honolulu. Normalmente, ao estudar políticas e ações dos militares, uma série de conceitos, ou seja, missão, estratégia, operações e táticas, são chamados de níveis de guerra. Ao revisar os documentos, declarações e ações do uso Indo-PACOM, seus comandantes e seus comandos componentes, este artigo seguirá esse nível, examinando a missão, estratégia e operações que os comandos baseados no Havaí estão planejando e executando agora. Em seguida, ele surgirá implicações para aliados e parceiros dos Estados Unidos a materializar sua própria estratégia Indo-Pacífico. Revisão e análise, missão, estratégia, operação do uso Indo-PACOM e seus comandos componentes. Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, uso Indo-PACOM. No Fórum Halifax de 2021, John Aquilino, comandante do uso Indo-PACOM, descreveu como o comando via a importância geopolítica da região Indo-Pacífica. Ele mencionou que, militarmente, 7 dos 10 maiores exércitos do mundo, 5 das nações nucleares declaradas do mundo e algumas das marinhas mais sofisticadas residem no Indo-Pacífico. O comandante avaliou a situação atual desta região, dizendo que a ordem internacional baseada em regras está sendo desafiada. Poderes revisionistas e autocráticos buscam interromper e deslocar o sistema atual. Aquele ano de 2021. Nesse contexto, o documento Declaração de Aquilino, comandante da Marinha dos Estados Unidos, perante o Comitê de Serviços Armados do Senado sobre a postura do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, que o Indo-PACOM submeteu ao Congresso dos Estados Unidos em março de 2022, fornece detalhes sobre como o comando percebe sua missão. O uso Indo-PACOM define sua missão como prevenir conflitos através da execução de dissuasão integrada e, caso a dissuasão falhe, estar preparada para lutar e vencer. Aquele no ano de 2022. Ele destaca ainda mais que a República Popular da China como um dos principais desafios. Ao fazê-lo, o comandante afirma que a China busca se tornar uma potência militar global e adquirir a capacidade de tomar Taiwan, enquanto desenvolvem armas convencionais que podem atingir a pátria dos Estados Unidos. De acordo com o documento, a China busca estabelecer uma rede de instalações militares no exterior que permitam suporte à projeção de poder do Exército de Libertação Popular da China, muito além do Indo-Pacífico. The New Roy, ano de 2023, no West Center em Honolulu, vê a missão do uso Indo-PACOM dentro de um contexto histórico.
Desde o ataque japonês a Pearl Harbor, os governos dos Estados Unidos mantiveram a crença que os Estados Unidos deveriam residir na Ásia. E essa lição do passado permaneceu influente mesmo na era pós-Guerra Fria. Tal pensamento é representado na doutrina Wolfowitz de 92, de acordo com a reinterpretação de Roy, que afirma que a política dos Estados Unidos deve impedir que uma potência hostil domine o leste asiático e que os Estados Unidos devem ser uma polícia global seletiva e egoísta, preparando para lidar com erros que ameaçem os interesses dos Estados Unidos ou aliados que possam desestabilizar as relações internacionais. Como estratégia para materializar sua missão, o Washington Paco propôs Suez de Initiative. Em 2022, o primeiro foco da iniciativa é fortalecer a postura de força distribuída. Uma postura aprimorada das forças dos Estados Unidos na região apoia todos os elementos da força conjunta, permite a capacidade do uso do Paco de operar perfeitamente com aliados e parceiros, demonstra o comprometimento dos Estados Unidos com um ambiente de segurança estável. O segundo foco é uma campanha de operações conjuntas e combinadas que sincroniza operações militares de aspecto total em todos os domínios. Espera-se que esta campanha crie uma vantagem de combate e acelere a capacidade do comando de responder imediatamente. Para isso, o Washington Paco enfatiza forças persistentes posicionadas ao oeste da linha internacional de data para deter a potencial agressão adversária. O terceiro foco é fornecer capacidades avançadas de combate que superem as dos desafiantes. O comandante destacou a importância de construir capacidades que aumentem a superioridade de decisão do uso do Paco, tomando melhores decisões, melhor e mais rápido contra ameaças inimigas. O quarto foco é construir uma rede robusta de aliados e parceiros. O comandante afirmou que o uso do Paco está fortalecendo todas as camadas de sua rede de segurança, aliados, acordos multilaterais, parceiros, amigos, nações. O Five Eyes, os 5 olhos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos. Como todos os comandos combatentes, o uso do Paco constitui um quartel-general sem unidades militares permanentemente atribuídas a ele. O uso do Paco opera com seus comandos componentes, como o PACLIFET, como o braço naval que mantém suas próprias unidades e equipamentos militares, como o Comando Componente da Marinha dos Estados Unidos. O PACFLET se vê como a maior força na linha de frente contra atores revisionistas. Podemos ter dicas da perspectiva do PACFLET a partir dos discursos de Samuel Paparo, comandante da frota. Quanto à missão do PACFLET, Paparo, comandante, em 2023, afirmou que, junto com nossas operações conjuntas e combinado de parceiros, estamos posicionados para negar e defender, em todos os domínios, quaisquer tentativa de quebrar a paz concedida pela ordem internacional baseada em regras. Em detalhes, em 2022, no formato de orientação do comandante, o PACFLET deixou claro sua missão como parte de uma força conjunta, construindo prontidão de combate, empregando poder de combate confiável. Semelhante ao ponto de vista do uso do Paco, a frota nomeou a China, a Rússia e a Coreia do Norte como seus principais desafios, em particular contra a China. A PACFLET deixou claro que sua missão é dissuadir qualquer tentativa da China de resolver desacordos ou acordos pela força ou coerção. Um ponto interessante é que a frota diz que seu objetivo é não conter, mas dissuadir a China. A frota repetiu que não se trata de conter o crescimento econômico e militar da China, trata-se de garantir que ações e comportamentos da China não perturbem a ordem internacional baseada em regras. Como forma de cumprir sua missão, o comandante da PACFLET sugeriu 4 elementos das prioridades estratégicas da frota. O primeiro é construir e demonstrar o poder de combate dinâmico. Paparo argumentou que isso é fundamental para executar a dissuasão. Segundo ele, a dissuasão é o conhecimento do inimigo, que você possui a capacidade e a vontade de impor custos por comportamento indesejável. Demonstração significativa que deve haver uma camada de contato que possa impor custos iniciais contra o dito inimigo. De acordo com essa conceituação, a explicação de Metcalfe de 2020 sobre a dissuasão na região do Indo-Pacífico é a negação de ganhos a um adversário e a capacidade de contra-atacar. O segundo elemento estratégico é fortalecer a aliança e parceria. O comandante diz que essa capacidade de conectar e usar com nossos parceiros de acordo com os desejos soberanos de cada nação para unir essa capacidade de combate que fornecerá esse efeito dissuasor.
O terceiro elemento é melhorar a postura do teatro, das forças básicas, lugares, acesso, operações, atividades e investimentos da frota em todo o teatro. Quanto ao quarto elemento, para enfatizar as operações de informações, como a entrega das principais mensagens-chave do governo dos Estados Unidos de maneira eficaz em um contexto semelhante, Salders, McGuinness, 2020, focam no plano da Marinha para combater as capacidades chinesas, A2 e AD, anti-acesso, negação diária. Eles veem a Marinha dos Estados Unidos fazendo esforço para interromper a cadeia de destruição, as etapas necessárias para identificar e destruir um alvo, que é necessário para que os mísseis chineses localizem e alvejem os porta-aviões dos Estados Unidos, bem como para desenvolver a capacidade de operar e recarregar armamento de navios em um conjunto diversificado de instalações portuárias não tradicionais. No nível operacional tático, o PACFLET propôs uma série de itens para cumprir sua estratégia, como derrotar forças anfíbias adversárias em um ambiente contestado, colocando em campo capacidades assimétricas letais de baixo custo, desenvolver uma rede de fogos conjunta e de coalizão ágil, resiliente e seguro, o que significa capacidades integradas de interceptação e ataque com sensores e processamento de dados, fornecer logística marítima, infrateatro para sustentar operações de combate, desenvolver capacidade de guerra eletrônica e cibernética de nível tático. Além disso, o Comando Naval enfatizou a importância de exercícios combinados com aliados e parceiros. Forças Aéreas do Pacífico. Forças Aéreas do Pacífico, PACAF. A PACAF considera que, no complexo e sempre imutável ambiente estratégico, o Indo-Pacífico deve continuar a ditar o ritmo como a principal força aérea. Neste contexto, a PACAF argumenta que o Partido Comunista Chinês, a Federação Russa e a Coreia do Norte minam a ordem internacional baseada em regras por meio de ações coercitivas possibilitadas por suas crescentes capacidades convencionais nucleares. Em particular, de acordo com a PACAF, ao mesmo tempo em que acelera a modernização militar, o Partido Comunista Chinês mantém reivindicações expansionistas e ambições hegemônicas. Para cumprir sua missão, a Força Aérea se concentra nas seguintes propriedades estratégicas. Primeiro, a PACAF argumenta que sua principal prioridade é proteger os americanos em casa e no exterior enquanto defende a pátria, incluindo territórios a oeste da linha internacional de data. Segundo, para impedir a agressão, a PACAF manterá uma força resiliente, confiável, em combate, posicionada para uma resposta rápida diante dos esforços de contra-intervenção do adversário. A PACAF negará ameaças de concorrência estratégica ou uso real de força militar para atingir objetivos políticos ou metas territoriais. A terceira prioridade estratégica é forçar aliados e parceiros. A PACAF vê que a vantagem assimétrica das forças e a rede global liderada pelos americanos de países com ideais semelhantes por meio de integração e interoperabilidade aprimoradas. O documento da PACAF sugere que seus planos operacionais e táticos cumprem suas prioridades estratégicas da seguinte forma. Em relação à sua primeira prioridade estratégica, aumentar a vantagem de combate, a PACAF enfatiza que as forças devem estar prontas para gerar e sustentar o poder aéreo para entregar efeitos no local e no momento de sua escolha. Nesse contexto, as forças propõem o conceito de Agile Combat Employment. Além disso, para atingir sua segunda prioridade estratégica, postura de teatro avançado, a PACAF presta atenção em construir sua postura capaz de responder rapidamente a uma ampla gama de crises por meio de expansão do acesso, base e sobrevoo pelo Indo-Pacífico. Nesse sentido, a PACAF planeja investir em reparo rápido de pistas, resiliência de combustível, abrigos para aeronaves, material pré-posicionado, infraestrutura de comunicações, como formas operacionais de cumprir sua terceira prioridade estratégica, fortalecer alianças e parcerias. A PACAF promoverá a participação de aliados e parceiros em iniciativas que fornecem o treinamento combinado de ponta. Como plano de ação, a PACAF presta atenção à integração de caças e bombardeiros com aliados e parceiros por meio de atividades como o aumento do treinamento de caças de quinta geração. O Exército dos Estados Unidos no Pacífico, a USARPAC, definiu sua missão como fornecer a força conjunta combinada, poder terrestre integrado decisivo para consolidar ganhos em uma campanha conjunta e prevalecer em conflito no teatro prioritário dos Estados Unidos.
explica o papel do Exército dos Estados Unidos no Teatro Indo-Pacífico como o de um facilitador conjunto. De acordo com ele, para fins de projeção de poderes dos Estados Unidos, o Exército se esforça para resolver um enigma de como redefinir seu papel de apoio na força conjunta de forma a recuperar a vantagem dos Estados Unidos na região Indo-Pacífico. Ao usar PAC, argumenta que táticas coercitivas, operações de desinformação e engano, incursões de fronteira, reivindicações marítimas excessivas, disputas territoriais, represamento de rios, extremismo violento, estabilidade doméstica, tráfico de drogas e pessoas e desigualdade social apresentam desafios invasivos aos direitos soberanos de cada país. Entre essas preocupações regionais, o usar PAC se concentra na China. A força vê que o interesse central da China em salvaguardar resolutamente a soberania, a segurança e o desenvolvimento se traduzem em vulnerabilidades percebidas, dadas as reivindicações contenciosas da China dentro de sua ambígua linha de 9 traços no mar da China Meridional. Nesse contexto, de acordo com o usar PAC, a China está buscando expandir sua logística no exterior e infraestrutura de base para permitir que a China projete e sustente poder militar a distâncias maiores. A usar PAC visa contribuir para a operacionalização do uso do PAC por meio das 4 áreas estratégicas de foco interrelacionadas a seguir: a organização, combate, campanha e esforço de jogos de guerra. Primeiro, em relação à organização, o usar PAC adicionou unidades recentemente, como as forças-tarefa multidomínio, a 5ª campanha de embarcações composta e a 5ª brigada de assistência à força de segurança. Segundo para o combate, a usar PAC enfatiza a Joint Pacific Multinational Readiness Center. Por meio da JPMRC, o usar PAC visa gerar forças prontas e confiáveis para o combate, para projetar a oeste por meio da operação Pathways, que é um elemento crítico no terceiro foco estratégico do usar PAC, a campanha. Na verdade, os exercícios de treinamento do JPMRC ocorreram no final de outubro até o início de novembro de 2022 no Havaí, com 6.000 soldados do usar PAC ao lado de parceiros militares da Tailândia, Indonésia e Filipinas. Nos níveis tática e operacional, para o design operacional de campanhas, o usar PAC desenvolveu Operation Pathways. A operação Pathways visa posicionar as forças do usar PAC para responder com agilidade ou crises ou contingências. Uma melhoria em relação à antiga dependência de bases fixas a níveis de forças estáticos. Além disso, em termos de postura, o usar PAC enfatiza a construção de Joint Interior Lines. A visão deles é que a força interna pode fornecer e se comunicar mais facilmente e mover forças de forma mais rápida e imprevisível. Na verdade, por meio de exercícios combinados com aliados e parceiros, o usar PAC tenta atualizar o conceito de linha interior conjunta. Por exemplo, o Talisman Sabre de 2023 foi um exercício combinado multilateral, liderado pelos Estados Unidos e pela Austrália, que incluiu a primeira operação conjunta de logística sobre a costa. O Bryan Field de 2023 afirma que ambos os eventos demonstraram a capacidade de construir linhas internas, implantar forças de combate confiáveis e reabastecer o mar. Da análise acima, podemos encontrar elementos-chave sobre as direções que o uso do PAC está tomando das perspectivas operacionais e práticas, e, portanto, um índice prático para entender a estratégia Indo-Pacífico dos Estados Unidos. Primeiro, no nível de missão e estratégia, o uso do PAC e seus comandos componentes comumente assumem que sua posição principal é dissuadir e defender. Em outras palavras, é possível dizer que, em vez de adotar uma abordagem preventiva, o uso do PAC e seus comandos componentes adotaram a posição de esperar para ver, particularmente contra a China, enquanto fortaleceu sua prontidão e capacidade de combate. As palavras-chave e a frase do uso do PAC: prevenir conflitos por meio de dissuasão integrada. Se a dissuasão falhar, esteja preparado para lutar e vencer. Demonstram bem essa posição básica. Suas atividades reais apoiam que isso não é apenas em palavras, mas em ações. A segunda descoberta fundamental no nível operacional é que, para cumprir sua missão estratégica, o uso do PAC e seus comandos componentes enfatizam consistentemente a importância de fortalecer sua postura
que o comandante Paparo define a noção de postura dizendo: são forças, são bases, são lugares, acesso, operação, atividades, investimentos em todo o teatro. Uma das principais razões pelas quais o uso não parte seus comandos componentes enfatizam uma postura aprimorada para ter se originado de uma característica geográfica do teatro Indo-Pacífico, ou seja, tirania da distância. Em outras palavras, como força, como mostra, o teatro é tão amplo que as forças dos Estados Unidos estão enfrentando a dificuldade de coordenar e operar em grandes distâncias. Os esforços do USIRPAC, como caminhos operacionais, linhas interiores, conjuntos e condução de exercícios militares relacionados, pode ser visto nesse contexto. Terceiro, o uso Indo-Pac e seus comandos componentes estão agora estabelecendo novos tipos de tropas equipadas com mobilidade e capacidades aprimorados, cobrindo muitos domínios. Esse foco parece estar em conexão com os esforços para melhorar a postura do uso do amparo. Por exemplo, o Exército dos Estados Unidos estabeleceu duas forças-tarefa multidomínio nos últimos anos, incluindo a terceira, baseada no Havaí, que está sob o controle da USARPAC. Ao definir comunidades específicas no teatro, o USARPAC diz que a força reúne capacidades letais e não letais existentes integrando-as e sincronizando-as em multidomínio, ar, terra, água, espaço e cibernético, que superam um alvo específico. Para superar um alvo específico, quarto, todos os comandos enfatizam o reforço de relacionamentos com aliados e parceiros. Esse aspecto também é destacado na estratégia Indo-Pacífico dos Estados Unidos. Um passo em direção a isso é que a USARPAC e suas forças têm materializado promovido a cooperação e a interoperabilidade com aliados e parceiros a conduzir uma variedade de exercícios militares conjuntos. A explicação de Evans sobre o conceito de anel de fogo nos ajuda a entender a interconectividade dos quatro principais descobertos acima. O anel de fogo é um conceito de dissuasão que empregaria as capacidades de ataque de precisão de longo alcance do Exército dos Estados Unidos para atingir ativos terrestres e marítimos da China para prejudicar os meios econômicos de sobrevivência da China no improvável evento de guerra. Para concretizar o conceito, novas capacidades são necessárias para as forças dos Estados Unidos, como capacidade de ataque de precisão de longo alcance, base, pré-posicionamento de suprimentos e outro suporte logístico para operações distribuídas em todos os domínios. Evans argumenta que novas bases poderiam ser estabelecidas por meio de novos acordos do tipo status de forças que permitam base, treinamento, exercício conjunto, interoperabilidade e comando conjunto unificado com aliados. Além disso, Evans explica o papel das forças da perspectiva do Anel de Fogo. Usando as forças especiais do plano de segmentação do Exército estadounidense, seria um ataque marítimo contra navios de guerra de superfície e navios mercantes da China. O plano de mira é baseado em alcance de mísseis do Exército e ogiva de mísseis para diferentes funções. De acordo com o argumento de Evans, atirar nas linhas de comunicação marítimas que sustentam as forças da China no exterior e fazer isso enquanto sinaliza os mesmos para manter a economia chinesa como refém, demonstraria de forma credível o comprometimento dos Estados Unidos em manter a paz e a estabilidade da região diante dos desafios aos status quo. Esta análise e revisão da missão, operações e táticas do USARPAC tem implicações para os aliados e parceiros dos Estados Unidos a buscar suas próprias estratégias Indo-Pacífico, por exemplo. No nível estratégico, o USARPAC se concentra em construir uma rede robusta de aliados e parceiros para reforçar a capacidade de dissuasão na região. Consequentemente, há a probabilidade de que o lado dos Estados Unidos solicite adicionalmente aliados e parceiros como o Japão e a Coreia do Sul para agirem em conjunto ou minilateralmente, além do relacionamento bilateral baseado em hub and spokes existente. Wilkins afirma que os Estados Unidos buscaram reenergizar alguma de suas alianças e atrair novos parceiros estratégicos de acordo com a sua visão de uma arquitetura de alinhamento em rede. A variedade de exercícios militares que o USARPAC liderou demonstra essa tendência. Por exemplo, em junho deste ano, Freedom Age, exercício multidomínio trilateral, Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão foram realizados pela primeira vez. O nome deste novo exercício destaca o pensamento por trás de tais iniciativas. Dessa forma, aliados e parceiros precisam estar prontos para enfrentar esses acontecimentos com base em seu relacionamento com os Estados Unidos, bem como em seus próprios interesses nacionais, conforme percebidos atualmente. No nível operacional, o USARPAC e seus comandos componentes comumente apontam a necessidade de superar a dificuldade logística da tirania da distância.
Assim, há a possibilidade de que os Estados Unidos solicitem que seus aliados e parceiros desempenhem papéis adicionais. Por exemplo, Evans argumenta que, sob o conceito de Ring of Fires, o exército dos Estados Unidos é obrigado a se reposicionar para uma gama mais ampla de posições de tiro e logística do que ocupa atualmente. O desenvolvimento recente do relacionamento entre os Estados Unidos e as Filipinas, que permitem às forças dos Estados Unidos mais acesso às bases filipinas, pode ser entendido nesse contexto. Além disso, os Estados Unidos estão se esforçando para renovar ou transformar a atual estrutura de comando com as forças de seus aliados e parceiros para aumentar sua eficácia operacional. As discussões em andamento sobre a transformação das estruturas do comando e controle e das forças de autodefesa japonesas, que se tornaram públicas por ocasião da cúpula Estados Unidos-Japão realizada em abril, implicam essa possibilidade. No geral, a revisão e análise da missão, estratégia e essência operacional da USA Indo-Paco e seus comandos e componentes. Esse artigo descobriu as tendências práticas para as quais a estratégia Indo-Pacífico dos Estados Unidos está caminhando. Espere-se que esta descoberta forneça pistas para os aliados e parceiros dos Estados Unidos a planejar e executar suas próprias estratégias Indo-Pacífico. A essência dessas tendências é que a estratégia Indo-Pacífico dos Estados Unidos em andamento provavelmente solicitará que aliados e parceiros façam mais na região e que, consequentemente, fornecerá oportunidades e riscos aos países. Além disso, os países enfrentarão apoio ou oposição doméstica, bem como reação e pressão daqueles países competindo com os Estados Unidos. O desenvolvimento da estratégia Indo-Pacífico dos Estados Unidos como uma variável estrutural na região Indo-Pacífico exige que aliados e parceiros pensem e ajam de maneira prudente para garantir seus interesses nacionais. Eles devem ser como surfistas no Havaí, onde o uso do Paco está localizado, que leem as direções e a força da maré e do vento e, portanto, surfam bem em ondas grandes. O que se sabe sobre um ataque fracassado da Ucrânia na região russa de Kursk? Pergunta. O Ministério da Defesa russo disse em declaração nesta quarta-feira que uma operação para neutralizar as forças ucranianas que tentaram cruzar a região russa de Kursk está em andamento. O presidente russo Vladimir Putin chamou a situação na região de Kursk de uma provocação em larga escala pelo regime de Kiev, que ele disse estar conduzindo disparos indiscriminados, incluindo de armas de mísseis em prédios residenciais e infraestrutura civil, bem como ambulâncias. A declaração veio depois que o Ministério da Defesa russo enfatizou que os ataques aéreos de mísseis e artilharia da Rússia impediram que as forças ucranianas avançassem profundamente no território russo. Kiev já perdeu 100 soldados e 50 veículos de combate, incluindo 7 tanques, durante a incursão, de acordo com o Ministério. Isso ocorreu após o governador em exercício da região, Alexei Smirnov, escrever em suas redes sociais que a situação na região de Kursk, que está resistindo heroicamente aos ataques da junta de Kiev, está sob controle. Milhares de pessoas deixaram a zona de bombardeio e combate nas últimas 24 horas, com mais de 300 pessoas, incluindo cerca de 120 crianças, sendo colocadas em centros de acomodação temporários, acrescentou Smirnov. Ao menos 5 civis foram mortos e mais 24 ficaram feridos, incluindo 6 crianças, como resultado do bombardeio da Ucrânia, conformou o porta-voz do Ministério da Saúde russo, Alexei Kuznetsov. Na terça-feira, as forças ucranianas lançaram ataque de artilharia e drones antes de atacar as áreas de Nikolaev, Darino e Olizhnia, da região de Kursk, ao longo da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, com até 300 tropas da 22ª Brigada Mecanizada, apoiadas por 11 tanques e dezenas de outros veículos blindados. O Ministério da Defesa, em comunicado, unidades de segurança russas
juntamente com as tropas de fronteira do Serviço Federal de Segurança, repeliram os ataques e infligiram danos às forças de Kiev. Enquanto isso, o chefe do Comitê de Investigação russo, Alexander Bastrykin, ordenou a abertura de um processo criminal em conexão com os ataques, enquanto o representante do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que o bombardeio é mais um ataque terrorista contra civis. Míssil hipersônico Mako revoluciona o mercado militar combinando velocidade, tecnologia e economia com capacidade de integração com várias plataformas de defesa. A Lockheed Martin, empresa fabricante de produtos aeroespaciais, recentemente lançou o míssil hipersônico Mako, destacando-se não apenas pela sua velocidade, mas também por sua acessibilidade e versatilidade, destinado tanto à Força Aérea dos Estados Unidos quanto a clientes internacionais. O Mako promete redefinir os padrões do mercado militar. Desde 2017, a Lockheed Martin vem desenvolvendo o Mako, inicialmente concebido como parte do programa Standing Attack Weapon da Força Aérea dos Estados Unidos. O míssil atinge velocidades superiores a Mach 5 e pode ser lançado a partir de diversas plataformas aéreas e marítimas, incluindo aeronaves de quinta geração como F-35A, F-35B, FA-18, F-16, F-15, P-8, F-22 e F-35C. O Mako, apresentado pela primeira vez na exposição CIA Space 2024, é um misto dos 13 referentes às suas dimensões específicas: 13 polegadas de diâmetro, 13 pés de comprimento, peso de 1.300 libras e carga útil de 130 libras. Convertendo para medidas mais usuais no Brasil, o misto possui 33 cm de diâmetro, 4 metros de comprimento, peso 590 kg e pode transportar uma carga útil de 59 kg. O sistema de propulsão de Mako é um propulsor de foguete sólido e suas especificações exatas permanecem confidenciais. Uma das características mais notáveis do Mako é sua capacidade de integração em várias plataformas. Ele pode ser acoplado interno ou externamente a aeronaves, com plugs de 30 polegadas, permitindo seu transporte até por bombardeiros. Além disso, a Lockheed Martin menciona a possibilidade de uso em submarinos e navios, o que amplia ainda mais suas aplicações no campo de batalha. O principal diferencial do Mako é sua relação custo-benefício. Mísseis hipersônicos são tradicionalmente caros, mas o Mako se destaca por utilizar um design totalmente digital e uma arquitetura aberta, facilitando um desenvolvimento rápido e eficiente. A impressão 3D é usada na construção da seção, da orientação e das aletas, reduzindo significativamente os custos do tempo de produção. A abordagem inovadora da Lockheed Martin permite que o míssil Mako se adapte facilmente a diversas missões, incluindo aquelas que exigem sistemas de orientação intercambiáveis para alvos específicos. A impressão 3D torna o sistema de orientação do Mako 10 vezes mais barato e rápido de produzir em comparação com métodos convencionais. Embora a velocidade máxima e o alcance do Mako não tenham sido divulgados, é evidente que o míssil foi projetado para ser uma arma de ataque à distância, aproveitando sua velocidade e características furtivas. Seu tamanho compacto permite que ele seja armazenado no compartimento de armas do F-35 a Lightning II, possibilitando que o caça carregue até 6 mísseis em combate com capacidade inédita para mísseis hipersônicos. Se implantado em navios ou submarinos, o míssil Mako pode ser integrado aos sistemas de lançamento vertical existentes, eliminando a necessidade de lançadores personalizados. Essa versatilidade de integração e o foco em tecnologias inovadoras destacam o Mako como uma solução de alta eficiência e custo acessível no mercado militar. O Mako da Lockheed Martin surge como uma revolução no mercado de mísseis hipersônicos. Com seu design inovador, custo acessível, capacidade de integração em múltiplas plataformas, ele define o conceito de armamento moderno. Seu desenvolvimento contínuo e a promessa de adaptação para diversas missões coloca o Mako na vanguarda da tecnologia militar, estabelecendo novos padrões de eficiência no campo de batalha.